Queridos irmãos, é uma grande alegria estar com vocês, cultivando os valores da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A Federação Espírita do Rio Grande do Norte, através da sua coordenadoria de difusão doutrinária, continua chegando a você, levando a palavra da doutrina espírita. Nesta tarde, nós vamos refletir um pouquinho em torno dos 94 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, dentro de um mês tão belo, de tantas comemorações, lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, lançamento de O Livro dos Espíritos, e já nos preparando, não é, para o 29 de abril, os 94 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A nossa reflexão, ela está fundamentada no Evangelho de Jesus, especialmente segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, a casa construída sobre a rocha. Afirma Mateus, segundo a palavra de Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas palavras, poderá ser comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram os vendavais, as tempestades, e aquela casa não ruiu, porque estava construída sobre a rocha. É sempre bom refletirmos nessas passagens do Evangelho para que possamos pensar, refletir sobre a missão da doutrina espírita, a missão da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, porque ainda segundo Lucas, quando ele nos diz: todo o que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a pedra. E vinda a enchente, a torrente bateu com força naquela casa e não na pôde abalar, porque ela tinha sido construída sobre a rocha, sobre a pedra. Queridos irmãos de ideal espírita, a construção da casa sobre a rocha sempre nos leva a refletir sobre a necessidade que nós temos de construir dentro de nós o fortalecimento, a melhoria interior, o autoconhecimento, para que interiormente edificados sob o ponto de vista espiritual, nós possamos também contribuir com as nossas casas espíritas, na vivência da doutrina com os nossos irmãos de ideal espírita. Allan Kardec, comentando essas passagens do Evangelho, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: são eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas palavras de Jesus serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. É extraordinária a colocação de Allan Kardec. Que ponderação importante, meus queridos irmãos, para todos nós que integramos uma casa espírita, que precisamos manter os nossos elos de amizade, nossos elos de confiança fraternal, de solidariedade, mesmo quando apresentamos
visões diferentes, mas temos um denominador comum: as lições de Jesus, explicadas pela doutrina espírita. Por isso, nesses 94 anos da nossa amada federação, nós trazemos para nós a mensagem de Jesus explicada por Allan Kardec, a casa construída sobre a rocha. É um convite a todos nós à vivência interior dos ensinos do Mestre. Vivermos integral e intimamente os preceitos contidos nas lições que a doutrina espírita nos apresenta. A casa espírita, solidamente construída sobre as bases da doutrina espírita, com alicerces profundos, ela vai resistindo às dificuldades, às intempéries, às provações, os testemunhos. Podemos assim relembrar as grandes lutas enfrentadas pelos pioneiros do movimento espírita em nosso estado, aqueles que lançaram as bases desta fundação espiritual, vamos dizer assim, aqueles que trouxeram grandes contribuições para que o pensamento espírita chegasse ao Rio Grande do Norte, até a fundação da Federação Espírita do nosso estado, no dia 29 de abril de 1926. Ou seja, quantas décadas de esforço, de trabalho, de sucessivas diretorias, trabalhadores do movimento espírita, unidos nesse ideal maior para preservar a doutrina, preservar a lição de Jesus nela contida e conduzirmos os compromissos que a casa espírita tem, as atividades básicas da casa espírita, dentro de um projeto de educação espiritual permanente. Então nós dizemos da nossa satisfação, da nossa alegria por esse evento especial, os 94 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos ajude, porque a construção ela é permanente, a construção ela é perene, ela se alicerça no estudo da doutrina, no amadurecimento de cada um de nós, no trabalho que desenvolvemos na casa espírita e, sem dúvida, essa construção ela se dá e vai se dando dentro de nós. Então, toda construção no bem, dentro dos valores evangélicos, se dá dentro de nós. Temos a importância desses ensinamentos e nada exterior pode abalar uma construção sólida. Os testemunhos dos pioneiros até os dias de hoje, testemunhos de vivência, de superação de dificuldades, de colocar os interesses da doutrina espírita, que são os interesses do Evangelho de Jesus, sempre à frente, porque o Mestre querido, ele segue sempre adiante de nós. E o Espírito, em sintonia com as leis divinas, ele vai vibrando nessas faixas vibratórias elevadas. Por isso, a nossa mensagem de hoje, a nossa palavra é de que nós, os aprendizes do Evangelho, precisamos seguir adiante dentro dessa oportunidade que a doutrina espírita nos oferece. Para isso, nós lembramos também da primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2:5, quando Pedro diz assim: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual. Cada homem, queridos irmãos, segundo Pedro, é uma casa espiritual, que deliberadamente e por esforço de cada um de nós
ela está em contínuo aperfeiçoamento, melhoria, e os cuidados são indispensáveis à preservação dessa casa, ou seja, pedras vivas. Pedro nos coloca diante dessa situação, vós como pedras vivas, da mesma forma que a casa espírita deve ser a casa construída sobre a rocha, nós também podemos nos tornar essas pedras vivas no sentido dessa construção espiritual, tomando sempre a lição de Jesus, né? Por material de construção dos nossos sentimentos, dos nossos valores, dos nossos pensamentos. Lembrando, queridos amigos e irmãos, que Cristo é o restaurador da casa espiritual dos homens. E como nos diz Emmanuel, ele diz assim: o cristão sem reforma interna, ele dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Seguimos então nesses ciclos de palestras que tem esse objetivo de manter a nossa comunidade espírita em sintonia, em vibração, nesses dias que nós estamos atravessando, para que tenhamos em nós a fortaleza interior, o bom ânimo, a coragem, a sintonia com os espíritos bons, os mensageiros do Mestre, que tanto trabalham pela nossa iluminação espiritual. Que Deus então nos abençoe, queridos irmãos, e que a casa de Agostinho de Hipona, ela continue firme como a casa construída sobre a rocha. Muita paz e muita esperança em nossos corações.